Glórias a Deus. Vamos neste momento meditar na palavra do Senhor. É mais um momento que temos oportunidade de meditar na palavra de Deus. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 53, que diz de seguinte forma a palavra de Deus. Está revelado na palavra do Senhor. E encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Já meditamos pela primeira vez nesta passagem bíblica e nesta segunda vez paramos para continuar a meditação da palavra de Deus. Meus amados, meus queridos, está escrito Salmos 37, versículo 3, que diz a palavra de Deus: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Há uma versão que diz: e Deus fará o desejo do teu coração. Para Deus, que tem o maior interesse de abençoar a vida da gente, não somente materialmente, no sentido material, porque a prioridade de Deus é transformar espiritualmente. A prioridade de Deus é libertar a gente do pecado e fazer filho dele. Se não fosse assim, Jesus teria dito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Se não fosse assim, não estava escrito na Bíblia, como Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a prioridade de Deus é abençoar a vida espiritual, porque as demais coisas são passageiras deste mundo. Você pode ser bem-sucedido, você pode se destacar, pode ter nascido numa família, uma família que, em outras palavras, nobre, mas se não tiver Jesus, você é pobre. Eu sei que muitos não entendem porque não esforça, porque a riqueza que é oculta aos olhos humanos e é vista pelos olhos espirituais é o próprio Deus na vida do homem e da mulher. E para ser rico espiritual, você não precisa ser rico material ou ser pobre material. Você precisa é de Deus entrar, abrir a porta para Deus entrar na sua vida. Porque Deus abençoa ambas as partes, seja rico material e seja pobre espiritual. A prioridade de Deus na vida do pobre é porque necessidade faz com que a pessoa dependa de uma pessoa. Você tira, por exemplo, quantas pessoas passam, às vezes passa até noite em uma fila de um banco para receber um benefício, se sacrifica um dia de fome, um dia de cansaço físico em pé numa fila, porque precisa daquele benefício. E falando espiritualmente, não é diferente. Davi disse uma vez: o que darei pelos benefícios que o Senhor tem feito à minha alma? Aí ele diz: invocarei, tomarei o cálice do Senhor e invocarei o seu nome enquanto viver. Invocarei o seu poder enquanto viver. Então isso é necessidade. Davi, ele tanto recebe os benefícios de Deus, como também reconhece. E ele não reconhece somente pronunciando palavras. Eu creio em Deus, eu sou filho de Deus. Não, Davi, ele diz: eu tomarei o cálice do Senhor e invocarei o seu nome enquanto viver, com gratidão pelos benefícios
que o Senhor tem me feito. Então, isto é necessidade. Por isso que aqui está dizendo que Deus, em Cristo Jesus, não despediu aqueles que têm fome, que têm necessidade. De vez em quando eu converso com pessoas e elas liberam palavra que querem se ver livres dos vícios. Por exemplo, o vício de fumar, o vício da bebedeira e outros vícios. Porém, você percebe que algumas só na boca. E Deus deixa Deus aborrecido. Se Deus ouvir de mim e de você só palavras, só da boca para fora, ou em outras palavras, isto é engano, é fingimento. E Deus não é Deus de fingir e nem de aceitar fingimento. Lembra da mulher de Jeroboão? O filho estava doente, precisava agora de uma libertação para que o filho não fosse à sepultura, e estava com a vida toda desmantelada, caída na idolatria, sem força de entrar na presença de Deus. Mas aí, pelaquela necessidade, resolve a casa do profeta, do homem de Deus. Porém, vai de uma forma como acabei de lhe falar, fingindo. Ele influenciou a sua esposa, vai no guarda-roupa, pega aquela roupa de cristão, coloca no teu corpo, entra na presença do profeta, consulta a Deus através do profeta pelo nosso filho que está doente. Só que a palavra de Deus diz que o profeta já era caído, já era a velhice já tinha chegado, o profeta já estava vivendo uma velhice humanamente. Só que ele esqueceu que o Espírito Santo não fica velho, o Espírito Santo não perde a visão, o Espírito Santo não se embaraça, mesmo que o vaso na sua debilidade, na velhice como ele já estava, diz que os seus olhos já embaçava a visão, porque quando se chega numa certa velhice, a parte que cobre o olho vai cedendo e você vai tendo aquela dificuldade de você abrir o olho para olhar para uma pessoa. E assim o profeta estava com essa dificuldade, mas o Espírito Santo estava na vida dele, estava na vida do profeta. E assim ela foi, com esse engano, pela sua necessidade. Só que antes dela adentrar aquela porta para chegar diante do profeta, o Espírito Santo chegou primeiro. Disse aí, meu servo, meu profeta, meu porta-voz, vem aí a mulher de Jeroboão, e ela vem consultar acerca do menino. E as palavras que tu has de dizer a ela são essas que eu vou te colocar na tua boca. E aí quando ela passou alguns minutos, ela pisou perto de entrada da porta e o profeta lá de dentro respondeu, mulher de Jeroboão, que vem consultar acerca do teu filho. Glória a Deus. Este é o Deus que não envelhece, que não muda. E ali ela ouviu uma palavra, ao contrário do que ela queria. Porque não adianta querer fingir para Deus, diante dos olhos de Deus. O ser humano engana o seu próximo, engana até um homem de Deus, mas o Espírito Santo não. Não tem como enganar o Espírito Santo. Não tem como passar despercebido diante dele. Então os ricos foram despedidos vazios. Quem sabe ele diz assim, eu creio em Jesus, eu acredito em Deus, eu também sou filho de Deus. Mas mesmo assim foram despedidos vazios. Porque Deus não é Deus de palavras vazias, Ele é Deus de atitude. Ele é Deus sincero e existe sinceridade. Que Deus continue nos abençoando, nos agraciando pelo poder da sua palavra.